aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Nossa aula de hoje, iremos refletir sobre uma temática interessantíssima, guerras indígenas. É importante observar que, genericamente, quando você fala das guerras indígenas, na verdade, você pode discutir dentro dessas guerras, não é o caso que nós vamos fazer com a aula de hoje, mas dentro das guerras indígenas, você pode discutir as rivalidades, principalmente entre sociedades indígenas, sociedades dos nativos, dos gentios, na América Latina, de uma forma geral. Porque nós teremos conflitos entre sociedades indígenas na América Latina, tanto na parte da colonização espanhola, né, principalmente ali das chamadas civilizações da América pré-colombiana, astecas, maias e incas, como aqui também no Brasil. Aqui no Brasil, as nossas comunidades indígenas, elas também têm essa característica de manter rivalidades. Nós temos rivalidades entre as próprias sociedades. Porém, a nossa aula, ela vai principalmente fazer um recorte sobre um dos principais acontecimentos que envolve sociedades indígenas aqui na América Portuguesa, ou seja, no Brasil colônia, que vai envolver não só sociedades indígenas, principalmente as sociedades guaranis, os chamados povos indígenas guaranis, e também vai envolver colonos espanhóis, colonos portugueses e até mesmo padres jesuítas. Então, a nossa opção em trabalhar as guerras indígenas no Brasil é principalmente para discutirmos um dos principais movimentos que ocorreram de resistência indígena em relação ao processo de aculturamento, ao processo de genocídio, ao processo de exploração, basicamente, desse trabalho indígena. Nós estamos falando da chamada Guerra Guaranítica. A famosa Guerra Guaranítica, que ocorreu aqui na América Portuguesa, que vai ocorrer principalmente aqui no começo do século, meados do século XVIII. A Guerra Guaranítica, ou a Guerra da região dos Sete Povos das Missões, como era chamada, que ocorreu por volta de 1753, foi até 1756, uma guerra que é caracterizada, inclusive, por alguns estudiosos caracterizam essa guerra como um dos movimentos nativistas que se teve na América Portuguesa, que se teve no Brasil colônia. Diferente da maioria dos movimentos nativistas, onde você tem na linha de frente como principais protagonistas as elites coloniais, nós estamos diante de um movimento que os principais protagonistas são as sociedades indígenas. Os principais protagonistas dessa resistência são as sociedades indígenas, principalmente as sociedades guaranis. Então, falar da Guerra Guaranítica é falar dos conflitos. É falar dos conflitos entre esses nativos, esses gentios ou índios, como os europeus chamavam, da tribo Guarani, e as tropas ibéricas. Quando eu falo tropas ibéricas, eu me refiro a tropas o quê? Portuguesas e espanholas. Então, esse é o cerne da questão central que vai envolver a Guerra Guaranítica, ou a Guerra dos Sete Povos das Missões. Que, por sinal, isso é reflexo das decisões do Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid, que foi assinado em 1750, o Tratado de Madrid, que, na verdade, ele vai ficar no lugar do Tratado de Tordesilhas, que com a desconfiguração do Tratado de Tordesilhas, novos tratados de limites e fronteiras foram assinados entre Portugal e Espanha. Portugal e Espanha assinaram novos tratados de limites e fronteiras. E um dos principais tratados que nós teremos é o Tratado, evidentemente, de Madrid. Então, o Tratado de Madrid, por conta até mesmo da definição territorial que ele vai trazer, nesse processo de definição territorial, essas sociedades guaranis, elas são atingidas, assim como missões
jesuíticas que basicamente trabalhavam com essas sociedades. E existe uma reação dessas sociedades, inclusive com o apoio dos jesuítas, tá? E essa reação vai se caracterizar como a Guerra Guaranítica, ou a Guerra dos Sete Povos das Missões. Ou seja, a Guerra Guaranítica era chamada de Guerra dos Sete Povos das Missões porque ela vai acontecer justamente na disputa em relação a esse território. Esse território que ele foi ocupado originalmente pelos jesuítas, e dentro desse território você vê disputas entre colonos ibéricos, pelo aprisionamento e a escravização dos nativos. Colonos portugueses, espanhóis, disputavam esse território, Sete Povos das Missões, né? Até por conta da importância que tinha essa região no processo de aprisionamento e escravização dos nativos. Daí essa disputa desse território de Sete Povos das Missões, o que vai acabar, inclusive, levando à reação dessas tribos, desses nativos guaranis, inclusive com o apoio dos jesuítas. Observe que nós estamos diante de um movimento que ele é fruto justamente da expansão do movimento bandeirante. A expansão do movimento bandeirante no Brasil, as chamadas bandeiras de preação, as bandeiras de caça ao índio, as bandeiras de escravização, tá? Que vai acabar se incompatibilizando, acabar entrando em conflito com as missões jesuíticas que estavam estabelecidas nessa região dos Sete Povos das Missões. Tá? As missões jesuíticas que estavam estabelecidas em relação a essa região, envolvendo ali os povos guaranis, e nós temos um movimento bandeirante chegando para aprisionar, para escravizar esses nativos, o que vai acabar, evidentemente, provocando esse movimento da guerra dos guaranis. Tanto prova que quando você observa os principais motivos ou mesmo acontecimentos que cercam essa guerra, na verdade nós temos aqui os índios e os jesuítas se opuseram às chamadas decisões do Tratado de Madrid. As missões jesuíticas que estavam na região dos Sete Povos e os índios guaranis não concordaram com as decisões que foram tomadas entre o Estado português e o Estado espanhol em relação ao Tratado de Madrid. Observe que, na verdade, houve um descumprimento de ordens. Fez com que os portugueses e espanhóis entrassem em conflito contra esses nativos, esses indígenas, esses guaranis revoltados. Eles não aceitaram essas decisões que foram tomadas em relação à definição de fronteiras e limites dos Sete Povos das Missões por parte do Tratado de Madrid. Eles não aceitam e eles reagem. Há uma reação desses nativos guaranis, desses índios, inclusive com o apoio dos jesuítas. Os jesuítas apoiam essa reação. E essa reação, evidentemente, faz com que tropas ibéricas, tropas basicamente que estavam ali de colonos para escravizar, para explorar essa mão de obra indígena, entrasse em conflito com esses nativos. Inclusive o exército é uma particularidade da Guerra dos Guaranis. O exército espanhol ele foi acionado para forçar o cumprimento da ordem. O Estado acionou, inclusive, o próprio Exército para fazer com que a ordem estabelecida a partir do Tratado de Madrid fosse cumprida, principalmente por esses índios guaranis e até mesmo pelos padres jesuítas, sem sucesso. O conflito, inclusive, se alastrou, só para que a gente possa ter ideia, o conflito ele acabou se alastrando para a região da Bacia do Prata. Ele acaba chegando na região do Prata. Os espanhóis receberam reforços portugueses, os espanhóis vão receber reforços portugueses, e com esse reforço dos portugueses é que eles vão conseguir derrotar essa resistência indígena, essa resistência dos nativos guaranis. Eles só conseguem derrotar a partir do momento que chega o apoio, basicamente, dos portugueses, que é muito importante para que eles consigam superar
evidentemente, esse movimento de resistência, que é um movimento de resistência à escravidão. É um movimento de resistência a uma colonização extremamente cruel, principalmente em relação a esses povos guaranis. Observe que logo após, é uma particularidade da guerra guaranítica, ou a guerra dos 7 povos das missões, logo após a batalha, o chamado exército ibérico, o exército português e espanhol, ele ocupou a região das 7 povos das missões. A região que havia sido dominada ali pelos guaranis no momento do conflito, a região passa a ser controlada, ela passa a ser basicamente controlada pelos ibéricos a partir do quê? A partir da imposição, da derrota dos índios guaranis e até mesmo dos jesuítas que estavam apoiando, basicamente nessa guerra. Inclusive tem um filme que mostra muito bem essa guerra, o filme conhecido como A Missão. O filme A Missão, ele vai mostrar, inclusive, basicamente esses conflitos que ocorreram nessa região da chamada Guerra Guaranítica, ou a Guerra dos 7 Povos das Missões. E aí, galerinha, nós temos os efeitos, os desdobramentos, os resultados desse conflito, os resultados dessa Guerra Guaranítica, os resultados, basicamente, aqui, da Guerra dos 7 Povos das Missões. E, com certeza, um dos principais desdobramentos, um dos principais resultados ou efeitos que nós teremos aqui é que os ibéricos, quando eu falo dos ibéricos, eu me refiro a quem? Aos colonos portugueses e espanhóis. Os ibéricos, eles tiveram, a partir dessa guerra, os ibéricos tiveram que fazer outros tratados, até para substituir as decisões do Tratado de Madrid, porque ambos acabaram ocupando a região dos 7 povos das missões. Então, a partir do momento que tanto portugueses como espanhóis ocuparam a região para poder acabar com a resistência dos guaranis, apoiado pelos jesuítas, certo? A partir do momento que eles ocuparam a região dos 7 povos das missões, Portugal e Espanha precisou sentar novamente para estabelecer novos tratados de limites e fronteiras. Novos tratados de limites e fronteiras foram estabelecidos como a forma de substituir o Tratado de Madrid. Então, esse foi um dos principais efeitos da Guerra dos Guaranis, ou da Guerra Guaranítica, ou da Guerra dos 7 Povos das Missões. Portanto, prova que, por volta ali já do final do século XVIII, por volta de 1777, as duas coroas, a coroa portuguesa e a coroa espanhola, elas assinaram, por exemplo, o Tratado de Santo Ildefonso, que foi um dos tratados que surgiram logo após a Guerra Guaranítica, como a forma de substituir as decisões do Tratado de Madrid, o famoso Tratado de Santo Ildefonso, onde nesse tratado os portugueses eles vão devolver para a Espanha a região de 7 povos das missões. Os portugueses devolvem para a Espanha o território de 7 povos das missões, porém, os espanhóis, pelo Tratado de Santo Ildefonso, os espanhóis eles vão abrir mão das missões após o Tratado de Badajoz. Um outro tratado vai ser assinado mais tarde para substituir o Tratado de Ildefonso, que é o Tratado de Badajoz, onde lá no Tratado de Badajoz, que é no comecinho do século XIX, por volta de 1801, lá no Tratado de Badajoz, nós temos os espanhóis abrindo mão da região, basicamente, das missões, certo? Mas isso estabelecido já com outro tratado. Então, um dos principais efeitos da Guerra dos Guaranis foi o estabelecimento de novos tratados, que definiram os limites e fronteira do Estado português e o Estado espanhol, principalmente nessa região aqui dos chamados 7 povos das missões.
Aí nós temos aqui dois tratados que mostram perfeitamente isso. O Tratado de Santa Ildefonso, ou de Ildefonso, tá? E o Tratado de Badajóis, que acabaram, na verdade, substituindo ali o Tratado de Tordesilhas. Mas é preciso observar também que um dos principais efeitos, um dos principais resultados dessa guerra, na verdade, né, foi a mortandade, principalmente que envolveram as chamadas sociedades nativas guaraníticas. Observe que nessa guerra nós teremos oficialmente, pelo menos são dados oficiais, nós teremos aproximadamente 1.511 nativos guaranis foram mortos nessa guerra de resistência contra as práticas de escravidão por parte dos colonos ibéricos. Ou seja, foram mais de 1.500 nativos que sofreram genocídio, que foram exterminados, que foram assassinados nesse movimento. Mais de 1.500. Enquanto você tem apenas quatro europeus que faziam parte ali dos chamados exércitos ibéricos, 4 europeus apenas morreram nessa guerra. Observe que esse dado estatístico, na verdade, ele continua refletindo até hoje. As estatísticas até hoje comprovam isso. Que qualquer movimento de resistência que acontece hoje, porque nós temos ainda movimento de resistência contra a ocupação de terras indevidas por parte de colonos, de mineradores, de madeireiros, do agronegócio, contra a ocupação de áreas, basicamente, que são áreas, inclusive, de demarcação indígena. Então, há a resistência, essa resistência continua acontecendo, né, principalmente em relação à ocupação dessas reservas indígenas, onde, nesses movimentos de resistência, o número de nativos que acabam tendo suas vidas ceifadas, ou seja, o número de nativos que acabam morrendo é muito maior que o número basicamente ali de mineradores, de madeireiros, ou daqueles que estão a serviço basicamente ali dos grandes negócios. Então, os movimentos de resistência, é preciso observar que a revolta guaranítica, ela nos faz pensar que a resistência indígena, a resistência nativa, ela continua acontecendo até hoje, principalmente na região amazônica. Esses movimentos de resistência, eles nunca deixaram de acontecer. Movimentos de resistência que são importantes, até como uma forma de você ter a preservação desses povos, a preservação dos seus valores culturais, a preservação da sua terra. Essa luta, repare, é uma luta que vem desde o período colonial. Porque as guerras indígenas não se esgotaram no Brasil com a Guerra Guaranítica. A Guerra Guaranítica, na verdade, é um exemplo para nos mostrar como as guerras nativas, as guerras dessas sociedades indígenas, elas vão continuar. É um processo histórico. Essas guerras continuam acontecendo até hoje. E observe que até hoje existe uma luta pela liberdade desses povos, uma luta pela preservação das suas identidades, uma luta pela preservação das suas terras e, acima de tudo, dos seus valores culturais. Então, a Guerra Guaranítica, ela vai nos trazer uma reflexão de que os movimentos de resistência indígena, eles ainda acontecem até hoje no Brasil. E é muito importante que todos nós tenhamos uma consciência de que a resistência indígena, a resistência dos nativos, elas não se esgotaram na violenta repressão que houve na Guerra Guaranítica. Elas não se esgotaram, apesar do número bem maior de guaranis
que tiveram suas vidas ceifadas. Ok, galerinha? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.